Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, né, para iniciar a nossa segunda aula nessa nova metodologia, para seguirmos aí firmes no conteúdo, né? Sei que pode ser um pouco diferente, tá um pouco diferente, difícil da gente se adaptar e tudo, mas vamos seguir aí no nosso conteúdo do nosso bloco 2, né? Assim como nas aulas presenciais, gosto sempre de dar uma revisada sobre o conteúdo que a gente viu na aula passada para a gente poder sedimentar o conteúdo de uma forma mais sólida, né? Dessa forma, na aula passada, na primeira aula, nós começamos o bloco 2 com a matéria relativa à sociedade de advogados. E lá enaltecemos as partes, né, dentro da análise qualitativa que são mais relevantes dentro da matéria. Por exemplo, como a previsão do parágrafo 1º do artigo 16 do Estatuto da OAB relacionada à permanência do nome do sócio falecido desde que tenha havido a previsão no contrato social da sociedade de advogados, né? Então, é possível que seja preservada esse nome do sócio falecido, desde que tenha a previsão ou no contrato social, ou até mesmo conforme o artigo 38 do Regulamento Geral prevê, na alteração contratual. Então, seja no contrato originário ou seja posteriormente alterado, se preserva aí o nome do sócio falecido, né? Nessa relação, nós vimos expressamente também que um eventual licenciamento de um sócio também não altera o nome da sociedade de advogados. Tem de se averbar o licenciamento, obviamente, porque a sociedade, né, aquele sócio, ele não poderá exercer os atos privativos de advocacia, contudo, é preservado o nome da sociedade de advogados, né? Nesse contexto, nós vimos as várias formas societárias e vimos as vedações, né, relacionadas à matéria de sociedade de advogados. As vedações ao registro, né? Uma sociedade de advogados não pode envolver atividades estranhas à advocacia e nem convolar no aspecto de publicidade outras atividades que não a prestação de serviços advocatícios. Por isso, não pode ter características de sociedade empresária. Da mesma forma, não pode adotar a denominação fantasia, né? Dentre outros aspectos aí relacionados às vedações da sociedade de advogados, que são sociedades com uma constituição singular. Vimos as várias formas societárias, subdividindo a sociedade comum, que seria a sociedade simples de advocacia, passando pelas inovações, né, da Lei 13.246, que incluiu a possibilidade de uma sociedade unipessoal de advocacia e a sociedade pluripessoal de advocacia, e com previsão no regulamento geral, que permitiu que uma sociedade simples de advocacia combinasse com uma sociedade individual ou várias sociedades simples se unissem aí nesses objetivos sociais para exercer as atividades. Ligando isso daí, a gente viu que é preciso separar as atividades privativas de advocacia das finalidades que são praticadas pela sociedade de advogados. A sociedade de advogados só pode praticar atos dentro da defesa das suas finalidades e não os atos privativos de advocacia, sejam esses atos privativos jurisdicionais ou extrajurisdicionais. Nessa matéria, a gente enalteceu a questão do aspecto do princípio da unicidade, né? Vimos ali que era muito importante que o mesmo advogado não pode integrar, seja uma sociedade simples, seja uma sociedade unipessoal ou uma sociedade pluripessoal, na mesma base territorial que essa sociedade tiver sede ou filial. Nesse contexto, a gente viu que o local onde se procede o registro da sociedade, ou seja, onde ela adquire personalidade jurídica, deve ser necessariamente no conselho seccional da sede. E as filiais também têm seus atos constitutivos registrados no contrato social, no ato constitutivo mãe do local da sede, averbando-se nesse mesmo local e apenas arquivando-se essas averbações nos locais de instalação dessas respectivas filiais. Vimos que os sócios, né, de uma eventual sociedade, eles devem, né, no caso de existência de filiais, promover obrigatoriamente inscrições suplementares em quantas bases territoriais de conselhos seccionais essa sociedade houver filiais. Nesse sentido, também, né, vimos as questões da organização societária,
que pode se organizar por meio de existência de sócios gerentes, contanto que todos esses sócios, obviamente, sejam advogados regularmente inscritos nos quadros da ordem, porque não pode haver sócio, integrante de uma sociedade de advogados, que não esteja regularmente inscrito nos quadros da ordem. Dessa perspectiva, também enaltecemos a importância da matéria referente à responsabilidade dos sócios e dos associados, né? É possível a constituição de uma sociedade por meio de associados, que seriam advogados sem vínculo empregatício, com participação nos resultados, e sejam os sócios e os associados, eles respondem por atos dolosos ou culposos que gerem danos aos clientes, praticados ou por advogados empregados ou pelos mesmos ou pelos associados. Eles respondem de que forma? De forma subsidiária. Primeiro, eu penso no patrimônio da sociedade de advogados. Se ela não tiver patrimônio suficiente, vou atacar o patrimônio dos sócios ou dos associados que respondem subsidiária e ilimitadamente, ou seja, não está limitado à formulação do capital social, de quanto ele contribui para essa sociedade de advogados, mas sim, todo o patrimônio pode responder por eventuais responsabilidades aí da sociedade de advogados, todo o patrimônio dos sócios e dos associados. Perfeito, pessoal? Então, acho que ficaram claras as questões mais importantes, né? Lembrando que uma mesma sociedade, assim como o mesmo advogado, não pode representar clientes com interesses opostos, né? Sobrevindo o conflito, não conseguindo harmonizá-los, a sociedade vai ter de optar por qualquer dos mandatos e renunciar aos demais, sempre com prudência e discrição, como regulamenta aí o Código de Ética da Advocacia. Encerrando aí essa nossa revisão rápida sobre a matéria, vamos entrar na parte relativa a advogado empregado, né? A gente já adiantou, de certa forma, que uma sociedade de advogados pode reunir tanto advogados associados quanto advogados com vínculo empregatício, que se diferem dos advogados associados, para cumprir as suas funções principais, que seriam as funções de praticar atos privativos de advocacia. Os advogados empregados, né, eles têm uma importância e uma relevância jurídica ímpar nessa questão da perfectibilização dos atos da advocacia. E em razão da própria qualidade de advogado, essa relação, esse vínculo empregatício, ele é sui generis. Não, obviamente, né, que, por mais que eu não entenda muito de direito do trabalho, deve ser obedecidas aquelas relações, aquelas características da relação básica de emprego. Dentre elas, a subordinação jurídica, né? Contudo, o elemento da subordinação, no aspecto do advogado empregado, ele é relativizado. Por quê? Porque ao caso do advogado deve ser sempre preservado a sua isenção técnica e a sua independência profissional. Essa é uma das bases, um dos pilares das próprias prerrogativas do exercício da advocacia. Então, não há que se dizer nem se pensar que um advogado empregado, apenas pelo fato dessa relação de subordinação de uma relação de emprego, estaria subordinado ao seu chefe imediato, ao seu empregador, em todas as questões técnicas. Veja bem, questões técnicas. Então, o advogado empregado ele tem isenção técnica e independência profissional para, na relação de emprego, conduzir os atos privativos de advocacia. Perfeito? O artigo 18 do Estatuto, um dos primeiros artigos a regulamentar o advogado empregado, deixa bem claro lá que a relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerente à advocacia. E o artigo 4º do Código de Ética ainda complementa. O advogado empregado vinculado ao cliente ou constituinte mediante uma relação empregatícia ou a um contrato de prestação de serviços determinados, ou advogado empregado que integre um departamento jurídico ou um órgão de assessoria jurídica, seja público ou privado, sempre deve zelar pela sua liberdade e independência. São elementos fundamentais aí nessa relação. Por isso, há que se estabelecer uma vinculação, um nexo entre a atividade desenvolvida pelo advogado e o vínculo de emprego. Por isso, o advogado empregado não vai se submeter à prestação de serviços profissionais que sejam de interesse exclusivamente pessoal dos seus empregadores. O parágrafo único do artigo 18 já garante
que o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, ou seja, fora da relação de emprego, fora do vínculo de emprego. E por isso, né, eventual descumprimento ou insubordinação técnica jamais poderá gerar uma demissão com justa causa. O contrário, né, seria caso de uma demissão, de uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Por mais que eu não entenda muito bem aí, reitero, deletei direito de trabalho na minha vida. Bom, embora não se subordine, obviamente, às intenções contrárias do seu empregador ou, eventualmente, do seu cliente, o advogado, é interessante que a gente sempre destaque e volte, a gente vai no final da nossa matéria, nos nossos blocos, ver a parte relativa a relações entre advogados e seus clientes, que eu sempre falo para vocês lá do artigo 2º ao artigo 26 do Código de Ética, são artigos importantes, o examinador da FGV valoriza esses artigos, e o artigo 11 do Código de Ética deixa bem claro, embora não se subordine o advogado às intenções contrárias do seu cliente, vinculadas à relação de mandato, né? Embora deve ser garantido a liberdade para imprimir à causa a orientação que lhe pareça mais adequado e ele não se subordine às intenções contrárias do cliente, antes de adotar qualquer ação, o advogado deve esclarecer o seu cliente, ou caso o seu empregador, quanto à estratégia traçada. Porque os elementos, né, o elemento da transparência, ele é fundamental, seja na relação advogado e seu cliente, seja na relação, obviamente, de emprego do advogado. O fato de oferecer transparência não quer dizer, não reduz esse elemento da subordinação ou não reduz a independência técnica do advogado. Então, sempre a gente tem que convolar esses aspectos aí com o Código de Ética também, ok? Por força do artigo 4º, pessoal, da Lei 9.527, uma observação bem interessante aqui no contexto dessa relação de emprego, ela regulamenta os advogados integrantes da administração pública direta ou indireta. Né? Aqueles que integram os órgãos de direção jurídica, ou seja, devem necessariamente ser advogados, eles não são abarcados, né? Os direitos dos advogados empregados não são abarcados por essa legislação. Então, quer dizer que o advogado da relação de emprego da administração pública direta ou indireta não se aplica às regras expressamente previstas no Estatuto da Advocacia. Então, há uma exceção aí. Se o examinador quiser trabalhar, ele vai trazer uma exceção, não se aplicam as regras vigentes aí do Código. Porque tem uma regulamentação própria, esses advogados, nessa relação própria de emprego. Ok? Bom, um ponto super importante da matéria, que naquela análise qualitativa que a gente sempre faz, tem um grande índice de cobrança, é a parte relativa à recusa legítima ao exercício da advocacia. Acho que nas aulas presenciais nós já adiantamos essa matéria, né? Acredito que vimos algumas questões muito relacionadas à atividade privativa, mas vamos salientar essa parte, né? No exercício profissional vinculado à relação empregatícia, há duas hipóteses em que o advogado, mesmo advogado empregado, não estará obrigado, ou seja, poderá se excusar de praticar aquele ato privativo de advocacia. Seja um ato jurisdicional, ou seja, a postulação em juízo, patrocínio em determinada causa, ou seja um ato privativo extrajurisdicional, a manifestação no âmbito consultivo, por exemplo, em duas hipóteses. Vamos relembrar. Artigo 4º, parágrafo único do Código de Ética, do CED. Será legítima a recusa ao patrocínio de causa ou a manifestação no âmbito consultivo de pretensão concernente a quê? Primeiro, a direito que lhe seja aplicável ou, alternativamente, quando aquele processo que ele vai ajuizar aquela determinada ação ou aquela manifestação consultiva for contrária a uma manifestação anteriormente apresentada. São duas hipóteses de escusa legítima. Né? Exemplos muito claros de questões ou de situações práticas é o advogado, que é o diretor de determinada empresa, responsável por determinada empresa, ou seja, está no âmbito dessa relação empregatícia,
Contudo, ele também trabalhava no âmbito da consultoria e deu uma manifestação contrária aí. No momento em que ele é contratado, obviamente, ele tem que se submeter à relação de emprego, mas ele poderá se excusar de emitir um parecer contrário para que deontologicamente não haja essa confusão, esse choque aí. Do mesmo modo, com relação a um acordo, a uma convenção coletiva ou algo direito que lhe seja aplicável também, né, na condição de advogado empregado, ele não está obrigado a patrocinar a causa ou manifestar-se no âmbito consultivo com relação a direito que também lhe seja aplicável. Então, a relação empregatícia não tira esse direito da escusa legítima e é um aspecto que tem um grande grau de incidência nas provas. Bom, salário mínimo. É difícil tratar e dizer que haja, teoricamente, um salário mínimo previsto para os advogados. Então, aí a gente se apega só à dicção legal do artigo 19 do Estatuto, em dizer que o salário mínimo profissional será fixado em sentença normativa, com exceção de acordo ou convenção coletiva de trabalho específico naquele empregador, que pode lançar naquele grupo e fixar esse salário mínimo. Mas as questões elas são controversas, obviamente, a OAB ela fixa para as tabelas de honorários básicos, mas não se miscui nesse aspecto de fixar um salário mínimo nacional. É uma manifestação, há uma vontade, né, de se suscitar essa fixação desses salários mínimos, mas nada saiu do papel. Existem projetos de lei e uma movimentação no Conselho Federal, mas nunca se chegou aí a um consenso aí de fazer uma intervenção bem clara quanto ao salário mínimo fixado do advogado. Perfeito? Que diferencia-se o aspecto de honorários, porque nem na relação de emprego eu estou falando de salário e remuneração. Honorários em si, como nós vamos ver, eles não, em regra, não compõem a remuneração do advogado, para os critérios mais variados aí. Perfeito? A jornada de trabalho, né? Jornada de trabalho do advogado, sabemos que é uma jornada diferenciada. Em regra, se as questões darem em regra, a jornada de trabalho do advogado, conforme o artigo 20, é de 4 horas diárias contínuas ou 20 horas semanais. Mas aí o artigo 20, o que vale efetivamente é exceção, salvo acordo ou convenção coletiva ou dedicação exclusiva. Então, o que seria a dedicação exclusiva, né? O artigo 12 do Regulamento Geral vai trazer, né, para os fins do artigo 20, considera-se dedicação exclusiva o regime de trabalho que foi expressamente previsto naquele contrato individual de trabalho e que vai prever que serão remuneradas como horas extraordinárias as que excederem a jornada diária normal de 8 horas. Então, no regime de dedicação exclusiva, são 8 horas diárias e 40 horas semanais. A regra geral são 4 horas diárias e 20 horas semanais, certo? Mas a exceção é que mais vale nesses casos. E como se computa essa jornada de trabalho, né? Contam-se as horas in itinere, contam-se as horas à disposição, né? Obviamente, a atividade de advocacia, ainda como hoje, e ainda nessas novas relações, esses conceitos de emprego e o que estamos vivenciando diante dessa pandemia, fica bem claro que há tempos o Estatuto já previu essas novas relações de emprego. Então, para efeitos do próprio artigo 20, no parágrafo 1º, se diz que o período de trabalho é contado como o tempo que o advogado estiver à disposição do seu empregador, seja aguardando ou executando suas ordens, seja no escritório, seja em atividades externas, em casa, que devem ser reembolsadas as despesas com transporte, hospedagem e alimentação. Então, há essa jornada de trabalho aí de forma mais extensa, não contando somente a jornada de trabalho dentro do escritório, mas as horas à disposição contam-se aí como jornada de trabalho. Bom, no âmbito da manifestação da relação de emprego do advogado empregado, eu tenho também a regulamentação de percentuais específicos de adicional noturno e horas extra, né? As horas que se excederem às 4 horas diárias ou 8 horas diárias, no caso de dedicação exclusiva, devem ser remuneradas como hora extra, com a previsão de remuneração em 100% sobre o valor da hora normal
conforme o parágrafo 2º do artigo 20 do Estatuto. Já o adicional noturno, conta-se que qual é a jornada diária entre 5 horas da manhã e 20 horas. Após o período de 20 horas e até as 5 horas do dia seguinte, devem ser remuneradas como noturno e essa adicional noturno deve ser de 25%. Perfeito? E para caminharmos aqui para a finalização da matéria, na parte de distribuição de honorários sucumbenciais, há um grande questionamento. A própria FGV já cobrou posicionamento jurisprudencial, não é comum cobrar, mas isso daí foi bem regulamentado. Por quê? Né? Sabemos que os honorários, sejam eles convencionais, em regra, ou sucumbenciais, eles não integram o conceito de remuneração. Né? Tá lá previsto no artigo 14 do Regulamento Geral da OAB que os honorários de sucumbência, por decorrerem principalmente do exercício da advocacia, ou seja, em razão, é a essência da prática da advocacia por si só, e são apenas um elemento acidental da relação de emprego, eles não integram o salário ou a remuneração, e por isso não integram o conceito para efeitos, sejam trabalhistas ou previdenciários. Dessa forma, nas causas em que forem parte empregador ou a pessoa jurídica representada, ou nos casos em que foram percebidos honorários de sucumbência pelo advogado empregado em razão de um ponto específico, de uma atividade privativa específica, tá? A regra é que são devidos aos advogados empregados. Esses honorários de sucumbência devem ser distribuídos entre os honorários entre advogados empregados, se praticados individualmente, certo? Mas o parágrafo único do artigo 14 do Regulamento Geral diz lá que os honorários de sucumbência dos advogados empregados vão constituir um fundo comum cuja destinação vai ser decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes. Né? Aí fica um grande questionamento. Há liberdade para o empregador dizer que os honorários de sucumbência não vão constituir fundo comum que vai ser distribuídos entre os advogados empregados ou não? Aí tem até um erro no material que eu quero retificar com vocês para deixar explícito, é que o entendimento do STF no julgamento da ADI número 1194/4 foi de que, né, ele deu interpretação conforme a Constituição para o artigo 21 do Estatuto e diz que é possível que por acordo no contrato de trabalho destine-se os honorários de sucumbência exclusivamente ao empregador, não ao empregado. Porque a previsão do artigo já dizia que seriam destinados aos advogados empregados. Então, o STF, dessa interpretação, de que ainda que se trate de sociedade de advogados ou empresas e setores que envolvam advogados nos seus quadros, nos mais amplos e relevantes quadros da advocacia, é possível, sim, há uma previsão, há uma possibilidade aí expressa de que, por acordo ou convenção coletiva, o empregador destine todos esses honorários de sucumbências para esse empregador e não faça essa distribuição nem entre os fundos comuns, nem para o advogado empregado. Então, a previsão aí do STF, façam a retificação no material. Ok? Agradeço a atenção de vocês. Né? Vamos encerrar aqui essa parte da matéria. Já adianto que já estão disponibilizadas as atividades, né? A atividade no ponto da atividade 2. Temos a atividade 1 referente à inscrição de advogados, que é o último ponto, o último tópico da parte do nosso bloco 1. E já está disponível a nossa atividade 2 para vocês resolverem. Na nossa próxima aula interativa da próxima semana, poderemos trabalhar com essas questões relativas à sociedade de advogados e advogado empregado, tá certo? Na próxima semana faremos os vídeos sobre a matéria de honorários advocatícios, que vai nos render vários questionamentos, porque é uma parte da matéria bem relevante. Como eu falei para vocês, são 50 questões na análise quantitativa. E fiquem com Deus aí, né? Vamos superar todos esses momentos de dificuldade. Fiquem com Deus e fiquem em casa. Um grande abraço. Tchau, tchau.